Fala moçada, bom dia! Como vão vocês? Tudo bem? Olha a gente aqui para mais uma aula. Hoje num formato um pouquinho diferente, pessoal. Eu precisei me ausentar hoje porque eu tenho um retorno ao médico e para mim esse retorno é muito importante para o tratamento que eu estou fazendo. Então eu tive um combinado aí com a Noemi, ao invés de substituir a aula por uma outra aula, nós resolvemos manter a aula com ela gravada, tudo bem? Amanhã a gente retorna no modo ao vivo mesmo, beleza? Galera, a gente vem trabalhando a biodiversidade, não é verdade? E é importante nós reforçarmos algumas coisas que nós já discutimos para que a gente possa dar continuidade às ameaças que nós temos a esta biodiversidade do qual nós já vínhamos conversando. Portanto, nesse momento, o que nós vamos fazer é exatamente fazer um remember daquilo que nós já falamos e começamos a discutir na sequência as ameaças a esta biodiversidade que é tão importante no nosso planeta, beleza? Primeiramente, a gente precisa saber qual é a importância desta biodiversidade, né? Mas, para eu entender direitinho esse assunto de ameaça, a gente precisa ter os conceitos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a biodiversidade? Né? É um conjunto de todas as espécies, ou seja, todos os seres vivos que nós temos no planeta, tá? Ou seja, é o conjunto de plantas, animais, micro-organismos com suas variedades genéticas, variedades de hábitats, variedades de ecossistemas e de processos biológicos que nós temos no planeta, beleza? É importante destacar também, galera, que cada uma dessas espécies que nós temos no planeta, cada uma delas vai estar vivendo num determinado habitat e vai ter o seu nicho ecológico. Ou seja, quando eu falo em biodiversidade, eu estou falando em todas as espécies que você possa imaginar dentro do nosso planeta, ou seja, na Terra, onde cada uma delas tem um papel, tem um nicho ecológico, ela tem uma importância dentro do habitat que ela vive. Né? Lembrando que hábito é o local que esse organismo vive e o nicho ecológico é o papel que esse organismo desempenha dentro daquele habitat. Ou seja, cada espécie tem um papel importante dentro do local onde ele vive. Beleza? Muito bem. Aí nós falamos em espécie. Aí, olhando para todos esses organismos que estão na Terra, que fazem a nossa diversidade de animal, de vegetal, a gente faz a pergunta, né, galera? O que é uma espécie? Né? E por que essa biodiversidade é tão importante? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a biodiversidade é a representação de todas as formas de vida no nosso planeta, tá? Se a biodiversidade ela é a representação de todas as formas de vida do nosso planeta, eu entendo que sem ela não existe natureza, e se eu não tiver natureza, é impossível a manutenção da vida. Tá? Eu preciso de um conjunto de organismos neste planeta que coexistem para que eu tenha manutenção da vida. Um organismo necessita do outro organismo. Um organismo tem um papel muito importante dentro do habitat que ele está existindo. Ele é predador de um animal, ele é o alimento de outro animal, ele é aquele que vai devolver ao solo o nutriente necessário através da decomposição e tudo mais, para que o solo consiga permitir o desenvolvimento de outras espécies vegetais, por exemplo, né? Então, a partir do momento que eu perco esta biodiversidade, eu estou perdendo a manutenção da vida. E toda vez que eu falo dessas formas de vida
que constituem a biodiversidade, nós estamos obrigatoriamente nos referindo à espécie. E o que é a espécie? É organismo, ou são organismos, seja planta, seja animal, seja uma bactéria, né, um micro-organismo, que possuem várias características que são comuns, né, que são próximas. E isso nós estamos falando dentro de um código genético. E que vivem em uma determinada população e ali consegue se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, aqueles que possam se reproduzir novamente. Ok? Então, eu tenho organismos que estão no mesmo lugar, organismos que têm características comuns, para a gente não chamar de características iguais, tá? Que seria mais ou menos isso, e que podem se reproduzir e assim que o fazem, vão gerar os seus filhotinhos, como você vê aqui, ou seja, descendentes que também vão poder se reproduzir. Isto é, por definição, uma espécie. E é importante eu entender que cada uma dessas espécies que estão habitando a Terra, moçada, cada um deles apresenta um valor, tá? Esse valor é um valor enquanto ser, enquanto espécie, e é um valor enquanto relação com outros seres, como, por exemplo, o homem. Tá? Então, a gente pode notar que nós temos vários tipos de valores destinados a essas espécies. Né? Nós temos valor natural, nós temos valor econômico direto, nós temos valor econômico indireto e nós temos um valor potencial. Toda espécie tem disso. Quando eu falo em valor natural, eu tenho que entender o seguinte: não há uma espécie sem função no ecossistema que ela vive. Como eu falei para vocês, aquela espécie que vive em determinado habitat, ela tem o seu nicho, ela tem um papel ali dentro. Né? Um predador, por exemplo, como está colocado para vocês aí, vão regular a população das suas presas. Se eu não tenho um predador naquele ambiente, eu tenho determinado animal se reproduzindo desenfreadamente. Tá? Então, quando eu penso, por exemplo, numa serpente se alimentando de camundongos, né, de ratos em geral, eu tenho essa serpente como um predador que estará controlando a população de roedores, que no nosso caso, por exemplo, são problemas na agricultura, porque eles acabam se alimentando aí das sementes que são jogadas e estocadas ali nos galpões, do alimento dos nossos animais, cavalo, gado e tudo mais, tá? Sem falar que são transmissores de doenças também. Então, estou usando o exemplo da serpente, puxando sardinha para o meu lado aí, mas ela tem um papel muito importante, ou seja, ela tem um valor natural. Né? Por exemplo, se eu pegar plantas, as plantas dentro de um habitat, dentro de um ecossistema, ela faz a regulagem, através da fotossíntese, dos gases atmosféricos. Né? Ela mantém o equilíbrio de gás carbônico, ok? Afinal de contas, ela utiliza esse gás carbônico para produzir o seu açúcar, né? Através da fotossíntese, e ainda por cima nos devolve um oxigênio. Ou seja, ela tem um papel, ela tem um valor natural muito importante, toda e qualquer espécie vegetal. Tá? O mesmo como colocado para vocês dos decompositores, que estão reciclando todos os recursos que nós temos e devolvendo ali ao solo para que eu possa continuar o ciclo de vida.
ok? Então, esses organismos, eles têm os seus valores naturais, eles têm os seus valores ali dentro do ambiente natural deles. Porém, existem alguns que têm um valor econômico direto, como é colocado para vocês aqui. Espécies que são necessariamente fundamentais do homem como alimento ou como matéria-prima. Então, é o caso, por exemplo, de eu pensar nos bovinos, de eu pensar nos suínos, né? O boi, o porco, né? As árvores. Eu preciso do boi, eu preciso do porco. Hoje nós temos outros, né? Ovinos, né? Os caprinos e tudo mais, que a gente se alimenta, as aves, né? Galinha e tudo mais. Mas tem, por exemplo, o vegetal, nós temos aí as árvores, por exemplo, que são fundamentais para poder estar fazendo aí os nossos móveis, né? Ajudando na construção civil. Ela tem um valor econômico direto. Existem aquelas que têm um valor econômico indireto. São aquelas que são usadas indiretamente para o homem, para que eu possa fazer o equilíbrio da população de diversas espécies. Por exemplo, eu posso pegar a joaninha e estar utilizando a joaninha na minha plantação de milho, para que a joaninha se alimente dos pulgões que vão estar ali sugando a seiva da planta. Então a joaninha acaba tendo um valor econômico indireto, porque você não vai consumir a joaninha, mas você vai consumir o milho que ela ajudou a manter através da predação dela, ali no caso dos pulgões que estão ali drenando a seiva da planta daquela espécie que você ia se alimentar. Tá? Então ela tem um valor econômico indireto, beleza? E ainda nós temos aquela que tem valor potencial, ou seja, ela tem potencialidade para poder gerar ao homem diversas coisas no futuro. Né? Aqui nós temos, nesse texto, a gente fala com o avanço da biotecnologia, inúmeras espécies que hoje não são utilizadas poderão futuramente ter uso importante para o homem. A gente vê muito disso no que diz respeito às plantas, por exemplo. Nós temos na Amazônia um verdadeiro laboratório natural, onde, estudando essas plantas, nós acabamos conhecendo N substâncias que são utilizadas, por exemplo, para a confecção de medicamentos. Muitas espécies ainda estão por ser descobertas, tá, galera? Existem espécies que elas vão ter mais do que um valor, né? Ela tem o seu valor natural, mas ela também tem seu valor econômico, né? Quer dizer, eu poderia olhar para essa espécie de várias formas, beleza? Quando eu falo muito em valor potencial, a gente consegue dar uma viajada assim e pensar nessa biodiversidade, galera. Porque é a partir dessa potencialidade que nós precisamos pensar em preservação futura. Por quê? Porque nós já estamos vindo com degradação, com perda da biodiversidade há muito tempo. Né? E nós temos muito a descobrir ainda, se permitirmos que as coisas permaneçam vivas no planeta. Não é verdade? Então, só para vocês terem uma ideia, nós conhecemos hoje cerca de 2 milhões de espécies. Tá? Porém, estatisticamente, nós sabemos que nós temos em torno de 10 milhões a 50 milhões de espécies no planeta. Veja o quanto nós ainda temos para descobrir. Se nós formos pegar os dados científicos, você vai se deparar sempre com um valor. Se diz que nós conhecemos apenas 1/3 do que realmente existe no planeta, principalmente no que diz respeito aos oceanos,
né? Nós não conhecemos praticamente nada, ok? Nós temos aí inúmeras espécies que são descobertas praticamente que diariamente, né? Os pesquisadores aí, no seu trabalho de campo, né, acabam descobrindo novas espécies o tempo todo. Se eu pensar que no mundo todo tem N pesquisadores trabalhando com isso diariamente, a gente pode levar a dizer que praticamente diariamente algo novo é descoberto, né? Então nós temos uma grande responsabilidade no que diz respeito à preservação da biodiversidade. Beleza, moçada? Apesar de ser extremamente importante, nós temos um grande problema com a biodiversidade porque ela vem sofrendo com a ação antrópica, ou seja, ela vem sofrendo pressões das atividades humanas na natureza. São diversas atividades que nós fazemos na natureza que prejudicam essa biodiversidade, né? Essas ações nós podemos chamar de ameaças. E o que essas ameaças, através dessas ações humanas, podem gerar? Né? A aceleração da extinção de várias espécies num curto espaço de tempo. Muitas vezes você pode pensar da seguinte forma: mas o homem vai até lá e fica matando o animal o tempo todo, o homem vai até lá e fica cortando a árvore o tempo todo. Nós não precisamos ter ação humana, gente, com ação direta sobre um habitat. O homem ele pode agir naquele habitat de uma forma paralela. A gente costuma dizer, ele ameaça o ambiente por tabela, né? Quando, por exemplo, ele joga na rua, na frente da casa dele, lixo. Esse lixo vai para os cursos d'água, onde eu tenho espécies vivendo, e que acabam com esta poluição, que é uma grande ameaça à biodiversidade, matando várias espécies, né? Então, a partir do momento que eu vou pescar, por exemplo, pescar comercialmente, né? Eu não estou tirando todos os peixes de uma vez dentro de um rio, de um oceano. Mas ao pescar uma determinada espécie de interesse comercial em grande quantidade, eu estarei tirando o alimento de um peixe maior que está naquela cadeia alimentar. A partir do momento que eu não tenho o alimento, eu tenho extinção do organismo. Então, eu não preciso ir lá e passar a rede e tirar todos os peixes que estão no oceano, todos os peixes que estão nos rios. Eu posso estar procurando apenas uma, que vai mexer com uma cadeia alimentar inteira. Então, a ação antrópica gera problemas. Um outro exemplo que nós temos clássico é a questão do desmatamento, das queimadas, da poluição industrial, que através do desequilíbrio e da alta concentração de gases na atmosfera e tudo mais, tem gerado o que nós chamamos de aquecimento global. A elevação da temperatura do planeta está aumentando constantemente, tem feito com que várias espécies que eram comuns em determinadas regiões desaparecessem. E ainda por cima, estão fazendo que espécies que viviam anteriormente em ambientes com temperatura X migrassem pela elevação da temperatura para uma outra região. Isso tem acontecido nas regiões frias. Existem estudos no Alasca com isso, né? O aparecimento de espécies nos rios do Alasca que são peixes de clima subtropical para tropical, né? Esse peixe, ao entrar naquele ambiente, ele vai se alimentar do peixe que vive ou já vivia naquele local. Eu aumento um predador. E muitas vezes esse peixe que entrou,
esse peixe não tem um predador natural. Ele acaba se ficando um monstro, né? Gigantesco. Nós vamos ver no slide logo mais aí, eu coloquei para vocês aí, nós temos exemplos de peixe que não só comem outros peixes, mas conseguem pegar animais que vêm beber água na beira de um rio, né? Peixes introduzidos que apareceram naquele lugar. Então, a ação do homem é o que vem trazendo uma aceleração na extinção de espécies. E isso está acontecendo num curto espaço de tempo. Né? Nós temos tendo vários problemas ambientais e nós precisamos estar atentos a isso. Beleza, galera? Muito bem. Quais são essas grandes ameaças, né? Como eu estava falando para vocês. Nós dividimos ela, na verdade, em 5 grandes ameaças, onde se enfia tudo lá dentro. A perda e a transformação dos hábitats, nós temos a poluição e a degradação ambiental, nós temos a introdução da espécie exótica, né? Nós temos a superexploração de recursos naturais e as mudanças climáticas. Ok? Estas são as grandes ameaças que nós temos no planeta hoje. E se você olhar para estas 5, você consegue observar que nós estamos aumentando constantemente estas taxas de perda, de introdução de espécies, de poluição e principalmente de degradação e superexploração de recursos naturais, né? Entenda que para você poder ter um produto qualquer que tem origem natural, eu vou explorar esse ambiente, né? Por exemplo, sei lá, para você comer chocolate você precisa do cacau, né? Então, eu vou explorar o cacaueiro, né? Eu começo a explorar o cacaueiro. E isso acontece com outras coisas, não precisa ser para algo que você se alimenta, né? E a partir do momento que eu vejo que aquele produto natural me dá rentabilidade, eu acabo degradando o ambiente com desmatamento, por exemplo, para aumentar a plantação de cacaueiros, né? E a hora que eu desmato, obrigatoriamente, eu não estou mexendo com a árvore que foi derrubada. Existem organismos vivendo naquela árvore e no entorno dela, né? Aquele conjunto de árvores que antes de ser derrubadas estavam ali, elas proporcionam o clima ideal para o desenvolvimento de outras árvores e até de outras espécies animais, além de serem recurso alimentar de outros animais, né? Então, nós temos um conjunto de fatores que é visível no slide que nós temos aqui, que estão acontecendo cada vez mais e que estão levando cada vez mais a perda das espécies num curto espaço de tempo. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para estas causas, tentando definir cada uma delas, né? Quais são as consequências, o que causa aquele tipo de degradação, qual é a consequência dela e os exemplos que nós temos para poder entender. Beleza? Então, primeira coisa, a perda e a transformação de hábitats. Só essa imagem que nós temos de introdução aqui, queridos, dá para entender do que é que nós estamos falando, né? Eu consigo, por exemplo, nessa imagem 27 aqui, imaginar que tudo isso que estava aqui, que hoje é uma plantação, era esta mata. O indivíduo deixou apenas essa ilhota aqui no meio, né? O mesmo aqui você vê com a exploração do solo na 28, na 29, né? Eu tenho a transformação desse habitat e, consequentemente, a perda dele, tá? Para a agricultura, para a construção, tá? Para a agropecuária, beleza? Nós estamos fazendo muito disso, gente, na área litorânea.
Nós estamos invadindo áreas de mangue, por exemplo, para construir edifícios, para o cara ir curtir a praia. O mangue é um berçário natural dos oceanos. Ali, muitas espécies se reproduzem e ficam ali por um período para ficar abrigada de grandes predadores. A partir do momento que eu tirei o berçário, cadê o bebê? Né? Eu vou estar gerando um problema. Ok? Para quê? Com o intuito de levar prédios. Eu acabo transformando aquele habitat e perdendo ele muitas vezes, como é o caso do mangue. Tá? Então, o que é isso aí? É a perda ou a redução de uma área, tá, natural, através da remoção da vegetação nativa. De eu tirar aquilo que existia ali, como vocês viram na imagem anterior aqui, ó, bem visível. Né? Nós temos muito disso acontecendo, gente, principalmente aqui no interior do estado, que as cidades do interior têm recebido cada vez mais pessoas para viver nelas, né? Devido à situação de São Paulo, questão de violência, questão daquela loucura do trânsito, as pessoas mudando para o interior, e em várias regiões do interior nós temos áreas nativas sendo degradadas para a construção de condomínios para receber esses novos empreendimentos, né, para poder receber essas pessoas que se interessam hoje por viver no interior, beleza? Eu vou estar perdendo áreas e fazendo a transformação desses hábitats, tá? Transformações ocorrem quando uma porção vegetacional é removida, tá? Restando apenas alguns fragmentos dela, isolados, né, de vegetação nativa na paisagem, como você está vendo aqui. Como você está vendo aqui, como você está vendo aqui, aqui, tudo bem? Aqui, ó, você tem pasto e a vegetação nativa lá atrás, tá bom? Isso é a perda ou fragmentação de hábitat, beleza? Qual é a causa disso? Abertura ou conversão de áreas para pecuária, agricultura, extrativismo, mineração ou até aí para a criação de outros animais. Perfeito? Que é o que você vê aqui. Eu tiro toda a vegetação, né, para poder colocar o gado, para poder plantar, para poder... eu posso estar tirando isso, não para usar essa área desmatada, mas porque eu já quero usar o que eu tirei daqui, que é extrativismo, né? Posso estar derrubando isso para explorar o solo, como você vê aqui na questão da mineração, do garimpo, né? Eu tirei aquela área, eu perdi aquela área para explorar o solo, beleza? Então, é para isso que as pessoas acabam desmatando, né? E o que eu faço com isso, né? Quais são as coisas que alteram o jeito que era esse hábitat, né? Eu tenho, por exemplo, instalação de infraestruturas como porto, barragem hidrelétrica, canal fluvial, né? Estrada, rodovia, gasoduto, linha de transmissão, beleza? Eu acabo transformando aquele habitat para interesse humano, beleza? O que acontece muitas vezes, galera? Eu abro uma estrada, muitas vezes na borda daquela estrada, vão começar a surgir distritos, bairros, né? E tudo mais. Aí eu acabo tendo mais assentamento humano, né? Eu começo a ter urbanização, que é um caso que eu coloquei para vocês, o que acontece no mangue, tá? Eu estou perdendo para assentamento humano, beleza? Então, são inúmeras as consequências disso. Eu tenho a perda do habitat, eu tenho a perda da diversidade nativa, eu tenho com isso a introdução de espécies exóticas. Espécie exótica é aquela que não é normal daquele ambiente, tá? Não é a que vive só na gaiola, não, no pet shop. É aquele organismo que não é daquele lugar, que vem de outra região, é uma espécie exótica. Eu tenho uma redução de variedade genética, tá? Eu tenho o isolamento acontecendo geográfico que determina, nós já discutimos isso numa ocasião, a alteração ou a interrupção da transmissão dos códigos genéticos, tá? E por aí vai. Você vê que existe uma série de consequências a partir do momento que eu tenho a perda ou a transformação de um habitat,
tá? Você vê aqui uma notícia que veio no G1, né? Redução da savana na África ameaça a vida de leões, aponta um estudo. Em pouco mais de 50 anos, populações de leões caiu 68%. O avanço demográfico sobre as reservas seria um dos principais problemas, né? O avanço das pessoas em cima dessas áreas seriam uma das principais causas, né, da ameaça à vida dos leões ali nas savanas africanas, ok? O homem está indo, fazendo o seu assentamento, e conforme ele se assenta, ele vai plantar, ele vai... Tá? E acaba gerando problemas. Tá? Nós temos isso acontecendo aí na Mata Atlântica, né? Desmatamento desde a colonização do Brasil para extração de pau-brasil e, consequentemente, também aproveitando o desmatamento para a plantação de cana-de-açúcar. E a partir daí eu tenho uma perda de 92% da vegetação original, tá? E o que sobrou está totalmente fragmentado, ok? Nós perdemos muito de Mata Atlântica. Nós temos o caso do Cerrado, que no Brasil é uma das áreas mais ameaçadas, ok? Que envolve toda esta região aqui que nós temos no Brasil, né? Ela ocupa 23% do território nacional, tá? E é considerado um dos biomas mais ameaçados do planeta. Ele é conhecido como hotspot, ok? Ele é um dos biomas mais ameaçados do planeta, né? Onde nós já perdemos, você vê aqui na segunda imagem, aqui, ó, 80% do negócio natural, daquilo que era natural, para o agronegócio, né? Quer dizer, eu perdi 80% do cerrado, né? E o problema que nós temos nisso, galera, vai além, porque o cerrado, como hotspot, é aquele local onde existem espécies endêmicas, com alta concentração de espécies que são típicas daquela região. A partir do momento que eu perco esse ambiente, eu estou pondo em extinção total, né? A vida da fauna e flora que aí existia, tá? O cerrado é um dos mais ameaçados do planeta, tá? Do planeta, não é só do Brasil, não. Beleza? Poluição e degradação ambiental, né? Dá para ver a imagem aqui só no visu, na olhada, dá para ver o problema que nós temos com a poluição e a degradação do ambiente, né? Poluição é o descarte de matéria na natureza que modifica negativamente as características do ambiente e das espécies. Toda vez que você altera, você perturba o meio ambiente, nós falamos poluição. E o que é degradação? É o impacto que este tipo de poluição vai gerar, né, no ambiente natural. Então, toda vez que essa poluição ou uma outra atividade humana qualquer estiver acontecendo naquele ambiente, eu terei o que nós chamamos de degradação do ambiente. O nome mesmo ajuda, degradar, perder, quebrar, né? Então, a poluição gera degradação ambiental, beleza? Quais são as causas? Nós temos, por exemplo, na poluição do ar, nós temos os gases que vêm dos escapamentos, da chaminé das indústrias, das queimas em geral, né? Da queima em geral. Nós temos a emissão de partículas sólidas que você vê muitas vezes saindo aqui das chaminés ou até das queimadas. Poluição de água do solo, né? Por causa de despejo industrial e residencial, tá? Resíduos sólidos como lixo doméstico, lixo hospitalar ou industrial. Jogar nessa água, nesse solo, fertilizante, pesticida, isso polui e degrada o meio, ok? Os principais fatores de degradação vão além daquela poluição apenas. Nós temos o desmatamento, nós temos as queimadas. Extremamente importante vocês
pensarem nela com carinho, né? Essas queimadas que têm acontecido com a elevação de temperatura e também para que eu tenha uma limpeza daquela área para eu poder aumentar a minha área de plantio, degrada demais o meio ambiente. E eu não estou queimando só os vegetais que aí estão, galera. Eu estou cozinhando, torrando os animais que aí vivem também. Se vocês ligarem a televisão e forem de assistir notícias, vocês devem estar vendo a quantidade de espécies que nós perdemos no Pantanal esse ano devido às queimadas. Uma das áreas mais preservadas do Pantanal, né, que é um ponto de desejo de visita do mundo inteiro, foi queimada em 70% e junto com ela os animais que ali vivem, né? Essa queimada gerada por N fatores, né? Elevação da temperatura, ação do homem, o cara tacar fogo mesmo para isso, tá? Isso gera uma degradação terrível, terrível. E o que eu tenho como consequência? Aumento do efeito estufa, mortalidade de organismos, extinção de espécies, eu tenho a esterilidade do solo, eu tenho intoxicação de alimentos, a perda dos hábitats e, galera, a proliferação de doenças. Toda vez que você desmata, você obrigatoriamente aumenta a dispersão de vírus, por exemplo, no ambiente. O desmatamento é um dos grandes responsáveis pela dispersão de vírus. E, consequentemente, os animais que absorvem esses vírus do desmatamento, que vem da queda das árvores, quando levantam poeiras e tal, que tem tudo isso, eles acabam migrando para outros lugares, porque a área de habitat deles não existe mais. E esses animais acabam transmitindo a doença em outras áreas. Tá? Então, a poluição traz uma série de problemas para os ecossistemas, beleza? A degradação, através do desmatamento, você tem aí efeito de borda, erosão, efeito estufa, perda de hábitat, assoreamento dos rios, que eu perco a vegetação, a terra desce para dentro do rio, a queimada vai da poluição do ar, morte de indivíduos, perda de hábitat, empobrecimento do solo, altera os gases, chamados gases do efeito estufa, aumentando o efeito estufa, que eleva a temperatura do planeta. Tá? Então a degradação é um mega problema para a gente, beleza? Nós temos aqui um exemplo do rio Capibaribe, né? Que a degradação do rio aconteceu por jogar lixo, né, no seu entorno. Isso é um hábito muito comum. Se você pegar o parque ecológico mesmo e andar e prestar atenção, você vê que em vários lugares tem muita coisa jogada ali naquela área, tá? Apesar de haver um controle e tal, mas tem muita coisa que o pessoal pega e joga ali mesmo e não está nem aí, né? E o que acontece? Com a instalação de residências e tal, as matas que ficam aqui no entorno, elas acabam sendo destruídas. Consequentemente, eu tenho o assoreamento do rio, que faz com que ele vire um filete d'água, né? Tudo que está em volta aqui vai lá para dentro, sem falar que esse lixo todo vira alimento dos animais, né? Nós temos aqui um outro exemplo dado aí de degradação, né? Que você tem um problema sério acontecendo no Golfo do México, em 2010, né? Esse petróleo todo que caiu aqui na água e tudo mais, acabou gerando a mortandade de várias espécies animais, tá? Eu acabei degradando a área com o despejo de petróleo, tá? Tem outros exemplos também com petróleo, né? Aqui você vê um desse aí com despejo de 57 mil litros de petróleo, né, no litoral dos Estados Unidos, que trouxe a mortandade de vários organismos. Não se esqueça, se eu joguei o óleo, seja lá acidental ou não, se o óleo foi ali para o mar,
para as águas, eu poluí aquele ambiente, né? E imediatamente com essa poluição eu tenho um desequilíbrio do ambiente, né? Ou seja, eu faço com que eu tenha a morte de plantas e animais que estão habitando naquele local, tá? Se eu enfiar espécies exóticas, vai gerar problema? Vixe, e como vai? Né? Eu posso dar como exemplo para vocês aqui a imagem 66, né, do tigre d'água americano que está aqui, que eu ganhei aí em Indaiatuba, que hoje vive aqui em casa, a bolinha, né? Ela veio tamanho de uma moedinha, hoje ela está bem grandona. Ela foi encontrada na frente da escola, saindo ali do rio, né? Do ribeiro ali, saiu ali. Aí a aluna trouxe para mim. E o que eu faço? Eu falei, eu cuido. Eu cuido, porque jogar de volta ali não ia dar certo, né? O que acontece, galera? Essas espécies estão se reproduzindo aí. Essa espécie é espécie que não é nativa do Brasil, né? Tigre d'água americano, ela não é nativa do Brasil. O nosso aqui chama tigre d'água brasileiro. É linda quando você vê ela na lojinha, ela é pequenininha, tchutchuca. Aí toda criança quer. Só que ela chega a 33 centímetros de envergadura. Aí papai e mamãe não sabem o que fazer com aquele em casa. O que eles fazem? Jogam fora. Jogam fora. Aí a bichinha vive na água, né? Joga no rio. E eu jogo um, e eu jogo outro, e eu jogo outro, e eu jogo outro. Eles vão se reproduzindo e acabam virando espécies introduzidas que se alimentam de peixe ali, né? Nós temos um problema enorme com isso aí nos Estados Unidos, com a Piton, lá na Flórida, né? Hoje é o maior problema dos Everglades, na Flórida, né? Num furacão, um criadouro dessas serpentes para fins comerciais foi atingido pelo furacão, as serpentes se espalharam e hoje ninguém tem domínio sobre elas nos Everglades, né? O governo paga inclusive uma taxa para que haja caça dela, né? O que é essa introdução então, né? A espécie exótica é aquela que são de ambientes diferentes daquele que é o natural. E elas são introduzidas de forma voluntária ou involuntária pelo homem. Hoje nós temos muitos peixes vivendo em muitos rios por aí, lagos, que vieram, por exemplo, de pesqueiros, pesque pague, por exemplo, que faliram. O cara não teve sucesso no empreendimento, ele não tem como manter os peixes naqueles tanques, eles abrem as comportas e permitem que esses bichos sejam alçados, né, ao rio. Espécies que não eram nativas daquele local foram introduzidas propositalmente pelo homem. E involuntário é o que aconteceu com a Piton. O cara não jogou fora, veio um furacão, atingiu a área desse indivíduo que criava as pitons e elas se espalharam, quer dizer, foi involuntário, né? Não era a intenção dele. Às vezes nós temos a vinda desses organismos em embarcações, né? Como a gente vai ver, né? O que é a introdução de uma espécie exótica, né? Espécie exótica invasora são espécies exóticas que ameaçam a biodiversidade de espécie nativa. Por quê? Porque elas competem ali, elas vão se alimentar, né? Eles vão fazer tudo que a espécie nativa... Quer dizer, é mais um que veio para o almoço, entendeu? É mais um que chegou para o almoço. E às vezes não adianta aumentar a água do feijão, né? Isso gera um grande problema. Beleza? Quais são as causas? Isso é coisa de oriental mesmo. Quais são as causas que nós temos, né? Primeiro, a competição, né, galera? Primeira competição. Nós temos aí para você introdução intencional, por exemplo, para fins econômicos ou comerciais. O cara põe ganso, tal, determinados animais para poder vender. Beleza?
E a não intencional é aquela do cara que eu te falei, que ele cria lá o bichinho em casa e não dá mais para criar, ele pega lá e solta, né? Não tem conhecimento nem nada, ele acaba soltando esse organismo e ele acaba vivendo no ambiente. Nós temos então um meio ambiente afetado, a biodiversidade é afetada, sem falar que eu começo a ter impactos com isso, como por exemplo a disseminação de doenças, né? Isso acaba acontecendo, beleza? Exemplo que nós temos, eu comentei com vocês anteriormente, né, o bagre torpedo. Ele foi introduzido artificialmente em rios e lagos da Europa, né, para que as pessoas pudessem ter um atrativo de pesca e tudo mais, né? E olha o tamanho do animal, gente. Esse bagre já come tudo que está pela frente, né, gente? Esse bagre acaba atacando animais do rio, come animais que estão na margem bebendo água, olha o tamanho do bicho, e ele não tem predador natural, ou seja, não tem ninguém que controle ele. Beleza? Isso é um exemplo. Ele acaba degradando todo o ambiente. Se você pegar a National Geographic, se você pegar o Animal Planet, você vai ver N documentários sobre essas espécies que foram introduzidas e os problemas que elas estão gerando. Tá? Falei o caso de espécies que vieram não intencionalmente, o caso do mexilhão dourado, né? Ele acaba vendo, através dos navios que fazem o transporte de produtos de um país para o outro, né? Dentro de compartimentos que a gente chama de lastro, né? Que é o que mantém o navio em equilíbrio, direitinho, né? E quando ele chega num determinado lugar que ele vai atracar, ele abre as comportas do lastro e libera essa água. Consequentemente, ele libera esses mexilhões também, né? E esses mexilhões geram seríssimos problemas, né? Principalmente com entupimento em máquina, encanamentos, né? Da região ali das águas, tá bom? Nós temos relatos até disso aí com emperrar comportas, né? E aqui, gente, a superexploração dos recursos naturais, tá? Essa superexploração dos recursos naturais é talvez uma das maiores agressões à biodiversidade, né? A partir do momento que o povo compra, que o pessoal quer, eu vou buscar o máximo de coisa que eu tenho na natureza. É o caso aqui que você vê dos tubarões, né? Que os orientais, juntamente com baleias, os orientais usam as barbatanas para fazer remédios relacionados à medicina oriental, né? Nós temos, por exemplo, aqui a pesca dos caranguejos, né? O caranguejo real e tudo mais, que são feitas em toneladas, né? Se você assistir os programas que passam a respeito dessas peças, vão ficar impressionados. São 6 toneladas, 7 toneladas, que o cara leva, descarrega e volta a pegar mais, né? Ninguém se reproduz tão rápido assim, beleza? O mesmo que a gente vê aqui com relação à vegetação. Os elefantes com grande risco, porque os caras matam o animal para tirar o marfim, né? E o problema que nós temos é que tem pessoas comprando isso, né? Tem pessoas que compram isso. Nós temos o fator biopirataria, eu tirar do ambiente natural para vender para um cara que ele quer criar aquele animal, né? Isso já acontecia desde a época dos faraós no Egito, né? O cara pedir de eu pegar um animal no lugar para ele ter ali para ele, né? Aliás, foi daí que surgiram os primeiros zoológicos, né? Mas vinham de outros lugares, tá? Vinham de outros lugares, era a tal da biopirataria, né? Então, explorar excessivamente os recursos naturais ou a espécie que vive naquele ambiente, né? Que vão além da capacidade reprodutiva. Como eu falei para vocês, eles não têm tempo hábil para repor tudo que foi tirado de lá, né? Então, essa superexploração gera um grande problema, perfeito?
o que eu vou ter? Né? Eu vou ter indivíduos tirando excessivamente aquele animal da natureza para eu poder estar fazendo aí perfumes, como o cadumógeno, o cedro para realização aí de móveis e tudo mais, né? A morte de animais como o vison, com a finalidade de fazer casacos com a sua pele. Então, como isso vale muito, o indivíduo começa a super explorar, até chegar um ponto que eu não acho mais esse organismo. Ele foi embora, beleza? Então, eu acabo tendo como consequências, provavelmente, a escassez ou esgotamento dos recursos, a extinção de algumas espécies e, claro, o desequilíbrio ambiental. Beleza? Galera, hoje nós vamos ficar aí até a exploração excessiva dos recursos. Tem mais para discutir? Tem sim. E nós vamos discutir também na próxima aula o que fazer para tentar controlar esta biodiversidade. Beleza? Para mim, fica aqui aquele super beijo tradicional para vocês, dizer que a gente está com muitas saudades e a gente se vê na próxima aula concluindo esse tema. Tá? Um beijo e fiquem com Deus.